Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, um carinho especial para você. Você que gosta de acompanhar e acompanha o trabalho do portal A12.com, o trabalho dos missionários redentoristas, você que acompanha através aí no A12.com/redentoristas, você que acessa nossas redes sociais, nosso carinho, nosso abraço. Uma saudação você que acompanha e gosta de acompanhar o nosso videocast Vozes da Missão. Cada programa é um tema, cada programa é um assunto que a gente conversa, a gente aprofunda e assim a gente vai nos educando, nos vamos nos evangelizando. Ah lá, acesse lá nosso youtube.com/redentoristas. Ative o sininho para você atualizar todas as informações, todo o nosso conteúdo. Ative o seu sininho e você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Como eu disse, cada programa é um tema. Tema importante para a nossa formação cristã, temas importantes para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento na fé. Hoje, no nosso videocast, nós vamos conversar sobre esse tema. Olha que beleza. Fraternidade cristã, viver no amor. O amor é o centro, o amor é o coração da nossa fé, da nossa vida. Quem ama é feliz, quem não ama, a vida é vazia. Por isso o tema de hoje é tão importante para nós e você está convidado a acompanhar, a participar e quem sabe até depois mandar uma mensagem: olha, gostei desse tema, eu entendi essa proposta de amar, do amor de Deus, é a força do amor que transforma o mundo. Gente, e cada programa nós temos um convidado especial. E hoje vamos conversar com um grande missionário redentorista, já tem mais de quase 30 anos. Deixa ele falar quanto tempo ele tem de vida missionária. Padre Carlos Alberto Pereira. Carlos Alberto, que prazer tê-lo aqui, Carlos Alberto. Irmão Viveiros, é uma alegria muito grande também estar aqui nesse momento, participando dessa conversa animada, dessa conversa tranquila aqui do Vozes da Missão. Isso mesmo, nosso videocast Vozes da Missão. E você é missionário já há tanto tempo, né, Carlos Alberto? Sim. Faz quantos anos faz que você entrou no seminário? Eu entrei no seminário em 1987, no dia 5 de fevereiro. Epa, marcou a data ali, ó. É. Você é natural de São José dos Campos? Não, eu sou natural do sul de Minas. A minha cidade natal é Brasópolis. Nasci lá no contexto da zona rural. Naquela época, a minha família residia na zona rural, na roça, e quando estava para nascer, meu pai até foi buscar uma parteira para que pudesse fazer todo o procedimento do meu nascimento. Mas quando meu pai chegou com a parteira, eu já tinha nascido. Ai, menino esperto, no dia viu? 23 de janeiro de 1965. 65, Carlos Alberto, que bênção. Aí, quando eu tinha de 3 para 4 anos, a minha família, como muitas famílias no Brasil, né, por conta da situação econômica, migrou para São José dos Campos, onde estão até hoje. Que bom. Eu me lembro, a época que você entrou no seminário, você era de São José dos Campos. E como é que despertou essa vocação de ser um missionário redentorista em você? Eu tinha o conhecimento básico apenas a referência dos padres diocesanos. Comecei a participar da vida da igreja lá em São José dos Campos, hoje é o Santuário de São Judas Tadeu, mas naquela época era uma igreja pequena, uma igreja assim que não tinha grande participação. E o bairro foi crescendo e cresceu muita coisa ali também. Então comecei a participação ali. Depois, vivendo a minha fé, entrei para a Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos. E entre os vicentinos que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do que é a vida religiosa, né? Que eu conheci os paulinos primeiro e depois um colega meu que era vocacionado dos redentoristas, ele me apresentou uma cartinha e essa cartinha, O jornalzinho, né? Que era um jornalzinho do cartinha. seminário. Foi quando eu ouvi pela primeira vez a fala sobre redentorista e quando eu ouvi pela primeira vez falar-se de um santo, que era Santo Afonso Maria de Ligório. Isso
se deu dentro de um escritório de advocacia. Uhum. Meu colega trabalhava nesse escritório de advocacia e nesse ambiente do escritório eu descobri que Santo Afonso tinha sido também advogado e Isso. eu entendi que aquilo ali tinha sido um sinal. Eu estava inquieto, queria avançar um pouquinho mais na minha fé, na minha vivência, na minha entrega para colocar-me a serviço de Deus, né? E entendi que naquele momento o chamado redentorista foi muito forte para mim. Comecei a fazer os encontros vocacionais com os missionários redentoristas até a convivência vocacional em 1986, mas entrei em 1987 na cidade de Sacramento. Carlos Alberto, nós estamos no mês vocacional. Mês de agosto é mês vocacional. E você já passou por diversos trabalhos da profissão, inclusive sendo formador. E recentemente você está chegando de Roma para trabalhar nas missões. Fala um pouquinho dessa trajetória de missionário, de trabalhos e também desse estudo que você foi fazer em Roma. Irmão Viveiros, eu posso dizer que a minha vida como redentorista foi uma graça de Deus, né? Como Deus foi operando, como Deus foi agindo, foi me preparando ao longo deste caminho. Lembro-me da primeira transferência, que foi para fazer parte da equipe das Santas Missões, em 96, morando lá na cidade de Tietê. E ao final daquele ano, já fui chamado para ser auxiliar do mestre de noviciado. Começou como formador. Naquela época era o noviciado do Padre Marlos e do Padre Battistini. Eles estavam fazendo o noviciado ali. E eu tive a oportunidade de estar ali com eles também, convivendo com eles, aprendendo também muita coisa neste ambiente. E depois, em 1997, fui transferido para trabalhar como vice-diretor no Seminário Santo Afonso, trabalhando com hoje aqui em Aparecida, com o Padre Magela, que hoje é arcebispo de Pouso Alegre. Sim. Olha, aí, você teve grandes parceiros nessa caminhada. Grandes parceiros, né? Depois fui para a cidade de Panorama, 3 anos trabalhando numa paróquia. Lá em Panorama é quase divisa com Mato Grosso do Sul. Eram 5 cidades e um distrito que nós tomávamos conta enquanto paróquia, com 3 padres e um irmão. E depois, vindo para São Paulo, trabalhei no Economato mais 3 anos. Depois do Economato, de 3 anos de trabalho no Economato, tive a oportunidade de voltar a trabalhar numa paróquia, trabalhando de novo na formação dos futuros missionários redentoristas. E após esse período, Santas Missões Redentoristas, né? Desde 2014 que eu comecei a trabalhar com as Santas Missões Redentoristas, até o momento em que houve uma proposta de ir para Roma para estudar. Foi quando depois de vários anos de vida missionária. O Padre Marlos, ele já então provincial da antiga província de São Paulo, fez-me o convite de estudar. Eu disse para ele: Padre Marlos, eu já tenho 55 anos, eu tinha 55 anos na época. Já estou idoso quase. Eu vou fazer o quê lá em Roma? Estudar o quê? E aí, não, você vai estudar, você tem condições e vai estudar tendo a preocupação de ser um estudo em vista da missão. Fui para estudar a teologia. Um aprofundamento, estudar teologia moral, mestrado em teologia moral. E a partir daí veio a pandemia, fiquei 2 anos trabalhando aqui em Aparecida, aquela experiência do tempo da pandemia, das dificuldades, dos desafios que vieram. Consegui ir para a Itália, fiz o curso e agora no dia 29 de fevereiro retornei para o Brasil para dar início a esse novo projeto, essa nova jornada missionária na minha vida. E agora você está morando em São João da Boa Vista, e você fazendo parte da equipe missionária. Trabalhar nas missões para você te identifica? Sim, irmão Viveiros. O trabalho das Santas Missões é um trabalho que faz parte da origem da nossa congregação, né? Que Santo Afonso, quando funda a congregação, a primeira preocupação dele era de pregar as missões
aos abandonados na época onde ele estava, né? E Padre Galvão, nosso grande missionário, ele dizia que graças a Deus a província de São Paulo ela foi perseverante em ter equipe das Santas Missões ao longo de mais de 100 anos. E para mim é muito significativo fazer parte também dessa história, porque a gente vai a uma paróquia, ajuda aquela paróquia a se organizar enquanto lideranças, enquanto grupos missionários, fortalece vínculos, a aproximação entre as famílias, a aproximação do grupo de lideranças também com o pároco, para fazer com que essa paróquia faça um dinamismo de uma caminhada missionária. Carlos Alberto, a essência dos ensinamentos de Jesus é o amor. Tanto que ele disse, trago para vocês um mandamento novo. A partir de agora não vale mais a lei, olho por olho, dente por dente, agora vale o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é o centro, é a essência dos ensinamentos de Jesus e é também a essência dos ensinamentos do missionário, da missão. Como que a gente pode ensinar o povo a fazer esse caminho para deixar tudo aquilo que não é amor para viver o amor de Deus? Como é que se faz isso? Quando a gente vê a trajetória de Jesus, né, entre nós, e como Jesus veio ensinando e orientando também os seus discípulos, a gente vai entendendo a dinâmica do amor. O amor é desapego, o amor é acolhimento, o amor é a compreensão do caminho que o outro faz. O amor é dar a vida para que o outro possa ter mais vida. E a gente olhando um pouco esse ambiente do amor nas Santas Missões Redentoristas, se eu não tiver amor, com toda certeza eu não serei um grande missionário, porque eu sou e devo ser missionário do amor. E o amor deve ser testemunhado no meu dia a dia, na forma como me relaciono com as pessoas, na forma como eu me coloco sensível ao sofrimento, às dificuldades, aos problemas que as pessoas estão passando, as famílias estão passando. O amor me leva também a viver aquela capacidade, como Jesus disse, né, de olhar de ternura. O olhar de ternura, a partir da vivência do amor, me leva a ir ao encontro. Como o Papa Francisco fala da igreja em saída, não é a igreja que pegue mala e fique viajando para cá e para lá, não. É uma igreja que vá ao encontro, principalmente dos mais necessitados, daqueles que estão vivendo realidades doloridas, daqueles que estão vivendo a realidade do sofrimento. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que nos trouxeram essa dinâmica, que servem também como referência para o nosso caminhar. Jesus nos mostrou o caminho e muitos foram aqueles que fizeram também este caminho de fraternidade. Por quê? Viver o amor é ser fraterno, porque ser fraterno é agir como irmão, como irmã. Como é que eu posso ser feliz, irmão Viveiros, se eu vejo um irmão meu sofrendo, passando dificuldades, muitas vezes uma realidade de tanta dificuldade, e eu passo ali adiante e não faço nada? Inclusive, o Carlos Alberto, o Papa Francisco, ele na encíclica Fratelli Tutti, ele fala disso. No mundo de tanta violência, no mundo de tanta divisão, como transformar essa realidade em fraternidade. Transformar esse mundo de competitividade e de violência no mundo de fraternidade. E aí está isso que você está dizendo, né, Carlos? Não só falar do amor, mas ser esse instrumento, essa presença. É desafiador fazer isso. Com certeza, né? O desafiador, porque primeiro nós temos que vencer também alguns limites que muitas vezes também nós nos apresentamos, né? Porque quando a gente olha a realidade do sofredor de rua, quando nós olhamos a realidade de pessoas que estão moribundas à beira das estradas, às vezes vem aquele sentimento de repulsa, né? Quero me afastar. E Jesus nos coloca essa dinâmica, né? Eu
sou chamado por Jesus a ir ao encontro daquela pessoa, a tocar aquela ferida, a estender a minha mão para curar, para ajudar. É isso que é ser fraterno. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E para mim é uma referência muito grande enquanto espiritualidade. A gente tem diversas pessoas, né? Mas para mim, Madre Teresa de Calcutá é uma referência importante. Por quê? Ela, diante da realidade de tanta gente sofrida lá na Índia, onde ela viveu, ela se colocava nesse questionamento. Ali, diante de mim, está uma pessoa humana. Ela não perguntava se a pessoa era cristã, se era católica, se era evangélica, se era hindu, se era muçulmana. Era uma pessoa humana necessitada. E se tem alguém necessitado, eu sou chamado a estar com ele, né? Ela entendeu que ali, naquela pessoa que estava sofrida, era o próprio Jesus que estava ali. Carlos Alberto, eu me lembro de um fato, como você falou da Madre Teresa de Calcutá. Ela estava cuidando de uma pessoa assim, numa situação muito precária, né? E alguém assim, muito poderoso, falou assim, olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela disse, nem eu. Por dinheiro, não. Agora, se for por causa de Jesus, a gente faz. Então, o amor tem isso, né? De superar coisas que por qualquer outro valor você não faria, mas é por causa de Jesus. Inclusive, a campanha da Fraternidade de 2024 faz esse apelo, né? Fraternidade e amizade social. Todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãos e irmãs, né? Como é que a gente pode aí realmente criar esse ambiente, essa cultura do comunitário, de que eu sou responsável por você, somos responsáveis um pelo outro, para que o amor vença as divisões, o orgulho. Como é que a gente pode fazer isso como missionário redentorista, como cristão? Nas Santas Missões Redentoristas, elas têm uma dinâmica bonita, que são os grupos missionários, né? Os setores missionários. E a gente, quando vai pregar as Santas Missões aí nas paróquias, a primeira coisa que a gente ouve depois do relato, do testemunho das pessoas, é a alegria do encontro. A alegria, as descobertas que elas vão realizando ao longo do caminho, do descobrir pessoas, do aproximar-se enquanto amizade. Ir ao encontro, sair, né? Sair. Eu saio da minha casa e vou à casa da pessoa, do meu irmão e da minha irmã. Ao longo de tantos anos de trabalho nas Santas Missões, muitos foram os relatos bonitos que eu já ouvi, e alguns deles de pessoas que disseram, padre, nós tínhamos uma impressão que a nossa comunidade não tinha problema nenhum, né? Não tinha dificuldade nenhuma. A partir do momento em que nós começamos a nos encontrar, a nos conhecer, a gente descobriu que, além das alegrias que nós tínhamos do encontro, nós descobrimos que tinham pessoas ou famílias que estavam passando necessidade, passando dificuldades. E a comunidade começou a se unir para ajudar e começou a celebrar a fraternidade. Para mim, é uma das estratégias mais importantes, né, que leva a dinâmica do grupo missionário leva a superar esse isolamento, né? Que nós estamos vivendo um tempo de isolamento, né, Carlos Alberto? Cada um para si. E eu acho que eu me basto, eu resolvo todos os meus problemas e deixo Deus de lado. E, de repente, quando as pessoas começam a se encontrar, começam a rezar e a refletir, elas também vão descobrindo outros potenciais, né? Eu acho, você falando aí da experiência missionária, mês de junho nós tivemos as Santas Missões na cidade de Tapira, Minas Gerais, né? E você estava também, toda a nossa equipe missionária. Eu me lembro muito de uma experiência de uma senhora que escreveu uma carta. Ela dizia assim, na segunda fase das missões, quando a gente reza de casa em casa, a gente vivia que
tantos anos, porque lá é fazendas, né? A gente viveu aqui tantos anos e a gente não se conheciam. Quando a gente começou a rezar juntos, a refletir juntos, seguir ali aquele roteiro de celebração, a gente foi descobrindo a riqueza que é as pessoas que estão ao nosso lado. E ela dizia, a nossa comunidade mudou, porque a gente agora se conhece, se integra e um se alegra com o outro, sofre com o outro. É isso mesmo que você está dizendo. O amor não é uma ideia, né, Carlos Alberto? Não é um pensamento, um desejo. Amor é encontro, é prática, é concreto. O amor é o viver o dia a dia de É. uma forma livre, de uma forma serena, é, no conviver com as pessoas com tranquilidade, né? O amor é aquela capacidade que me leva, né, também a superar as dificuldades, os problemas, às vezes aquelas picuinhas que aconteceram ao longo de um caminho e de repente viver a dinâmica do perdão, né? Só Uhum. é possível perdoar quando a gente vive a capacidade do amar. E o amor não é quem ama quem não tem dificuldade. O amor tem desafios. Eu me lembro de uma historinha, achei tão bonitinha. Uma criança ia levando, uma menina de tipo 12 anos, ia levando um irmãozinho nas costas. E alguém perguntou para ela assim: Ô filha, não tá pesado? Ela falou assim: Não, é meu irmão. É meu irmão. Por que não está pesado? Porque é meu irmão. Eu acredito quando a gente conseguir assumir esse mandamento novo de amai-vos uns aos outros, não está perguntando se é o negro, se é o branco, se é o rico, se é o pobre, se é o homem, se é a mulher. É meu irmão. Eu acredito que a gente vai conseguir viver a vida, não só a fé, a vida de um modo muito mais suave. Porque nós vamos, se você é meu irmão, se eu sou seu irmão, a gente vai superar. Não é que você não tenha limite. Não é que eu não tenha limite, todos nós temos, mas o amor é capaz de superar, né, as dificuldades, caminhar juntos. E aí eu penso na vida matrimonial. Um homem se une a uma mulher diferente, de uma família diferente, e quando há amor, né, Carlos Alberto, Uhum. a vida se transforma, se unem e se superam. Um vai ajudando o outro a superar. E o amor, acho que o amor tem esse poder de transformar o mundo, não é isso? Quando Jesus ele fala, amai-vos uns aos outros, porque Deus é capaz de dar para a gente a força necessária para superar todos os desafios. Você foi formador, e a missão do formador nada mais é essa de que amar o seu formando e ajudá-lo a compreender esse dinamismo. Certamente, e a gente costuma dizer, né, que quem ama também tem que aprender a corrigir Uhum. aquele que é amado. Se aquele que é amado não está fazendo um caminho bom, muitas vezes dentro da formação é a capacidade que o formador também gera no seu entendimento, na sua compreensão, quando busca orientar o caminho do formando. E é claro que a gente sabe que o formando também ele é sujeito da sua formação, principalmente nesses tempos atuais, mas é preciso sempre que alguém esteja apoiando, mas alguém esteja também ajudando o formando a caminhar quando ele não está fazendo um bom caminho. Essa ideia de amor, ela é muito bonita. Quando se eu amo alguém, eu quero que ele esteja bem. E se eu perceber que ele não está no caminho, eu ter a coragem de corrigir, de fazer a observação, como também se eu amo, eu vou acolher as observações que me fizerem, não é? Porque se eu estou percebendo que a pessoa está indo para o mau caminho e está correndo um risco, quer dizer, se eu permito isso, se eu tenho medo de dizer para ele, não vou dizer, que não sei como é que ele vai reagir, ele vai ficar bravo, não tem problema. Jesus Uhum. teve a coragem de denunciar, de anunciar, porque amava. Não é para fazer média. Quem ama não faz média, não. Quem ama fala aquilo que a verdade existe, que o amor existe. Irmão Viveiros, cabe muito bem uma experiência já de muitos anos. Eu estava no escritório não, no escritório, no consultório dentário, enquanto eu estava aguardando ali para ser atendido, estava passando um programa na televisão e eu acompanhava esse programa e tinha lá um psicólogo
familiar, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, o doutor Isamitiba, que já é falecido. Ele respondendo a uma senhora sobre a forma como ela estava conduzindo a formação do seu filho, né? E ela reclamava que o filho agora estava agredindo, não estava respeitando mais, né? E o doutor perguntou para ela, mas como foi que a senhora educou o seu filho? Eu sempre fiz tudo aquilo que ele desejou, fiz tudo aquilo que ele pedia, nunca disse não. Aí o doutor falou assim, infelizmente a senhora não criou um filho, a senhora criou um monstro. É muito forte isso, mas para dizer, né, que a pessoa, ela nasce criança, ela precisa ser amparada, ser orientada, ser corrigida, para que ela possa se tornar uma pessoa humana, para que ela possa se tornar uma pessoa fraterna, solidária, porque ela não nasceu sabendo tudo, ela precisa aprender. Então, para mim, isso foi muito significativo. O amor é capaz de superar qualquer dificuldade. E por isso que Jesus disse, olha, amai-vos uns aos outros do jeito que ele superou todas as dificuldades. Carlos Alberto, que coisa boa. Nós falando aí da sua história vocacional, da nossa história vocacional, e tem muita gente que está acompanhando essa nossa conversa aqui do nosso videocast Vozes da Missão. É tão bonito, gente, a gente falar desse dom da vocação. Estamos no mês vocacional. Se você, jovem, ou se o pai ou se a mãe, se alguém aí conhece algum jovem que queira fazer um discernimento vocacional, você pode acesse o nosso portal a12.com/vocacional. Vou repetir, a12.com/vocacional. Você vai ter todas as informações, você poderá ser acompanhado, orientado pelo nosso secretariado vocacional e, claro, você fazer o seu discernimento, quem sabe um dia esteja aqui como missionário redentorista. Carlos Alberto, obrigado, viu, rapaz? Obrigado pelo seu depoimento, obrigado pela sua história, a sua escolha. Na verdade, é Deus que te escolheu e você foi capaz de dizer sim. Que Deus continue abençoando esse seu zelo missionário, esse empenho de levar a todos a copiosa redenção, que é o amor de Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu que agradeço, irmão Viver, essa oportunidade de estar nessa conversa sobre a fraternidade e agradeço aqueles que também vão nos acompanhando aí no Vozes da Missão, com toda essa temática bonita que vai ajudando ao crescimento pessoal e ao crescimento comunitário. Legal, Carlos Alberto. Carlos Alberto, e é importante a gente crescer no conhecimento também. A nossa editora Santuário, ela está oferecendo aqui, olha, um livro, olha aqui esse livro aqui. Esse livro, você pode adquirir esse livro acessando o nosso site, a12.com/editora, ou se não, editorasantuario.com.br. Então você vai ter toda essa informação. A dimensão humana na formação presbiteral e religiosa. Do chamado de Deus à fidelidade vocacional. Então, adquira esse livro, ou também, se você deseja rezar pelas vocações, olha aqui. Um dia Jesus, vendo uma grande multidão, ele disse assim, está parecendo ovelha sem pastor, porque a messe é grande, os operários são poucos. Peçam ao Senhor da messe, foi Jesus que mandou. Então, se você quer fazer esse pedido, rezar pelas vocações, olha aqui, novena vocacional. Entre em contato conosco, a12.com/editora. Você vai ter aí na sua casa, tá bem? Nós convidamos você a continuar acompanhando toda a nossa programação. Para isso, você vai acessar a nossa página das Santas Missões Redentoristas em a12.com/missões. E se você quiser pedir missão, eu quero que aconteça as missões aqui na minha cidade, na minha paróquia, esse endereço, a12.com/missões, tá bom? Você vai receber a presença dos missionários redentoristas. Siga os redentoristas em youtube.com/redentoristas, ativando o sininho de inscrição e você vai ficar informado sobre tudo que está acontecendo, todo um conteúdo que você vai encontrar aí nesse site, tá bom? Nossa gratidão a você que acompanha o nosso programa, você que apoia, você que reza pelas vocações, você que apoia os missionários redentoristas. Muito obrigado. Que Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãe, Mãe Aparecida, aquela que
primeira missionária, que ela nos dê a perseverança e dê para você o dom do amor, para que você possa amar sem medida. Amai-vos uns aos outros sem limite, capaz de perdoar, capaz de sempre vencer as dificuldades, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser, que Deus te abençoe.